Fala pessoal, beleza? Eu sou o Arthur Ferreira, a gente está na beira da quadra e esse é mais um Tempo Técnico. Essa semana a gente continua a conversa com a professora Suziane sobre a demonstração. A gente já tinha, então, de estudos anteriores, como ponto de partida, que 8 demonstrações é suficiente para formar uma referência cognitiva daquela habilidade. O que a gente tinha de lista validada, de checklist validado para avaliar todos os aspectos do movimento, lançamento de bola, ataque, posição de perna, era o saque do voleibol. A gente usou o saque tipo japonês. Por que o tipo japonês? Porque é um saque que tem pouca expressão no voleibol. Menos pessoas conhecem esse saque. Então, para nós que queríamos garantir que a pessoa estava no estágio inicial de aprendizagem, que realmente ia ser o efeito da demonstração na aprendizagem do saque, a gente preferiu utilizar o saque tipo japonês, que é aquele saque na lateral. E aí a gente pegou, então, estudantes universitários e a gente dividiu em 3 grupos. Um grupo que ele assistiu 8 vezes o vídeo de um expert. O outro grupo a gente fez em 2 momentos. A gente fez 4 demonstrações no início da fase de aquisição e 4 demonstrações na metade da fase de aquisição. E o outro grupo, ele assistiu 2 vezes o vídeo no início da fase de aquisição, 2 vezes na tentativa 20, 2 vezes na tentativa 40 e 2 vezes na tentativa 60. Uma demonstração mais distribuída. O que a gente viu? Que o grupo que assistiu o vídeo as 8 vezes em um único momento, que foi no início da fase de aquisição, ela teve uma melhora no score. Então, ela do outro lado da quadra, a gente tinha um alvo com pontuação. O grupo que assistiu, então, em um único momento, ele se atentou em atingir a meta. Ele se atentou em colocar a bola lá no alvo para ele ter uma pontuação alta, mas ele não estava muito preocupado em copiar o que ele assistiu no vídeo. Ele não teve oportunidade de colocar o olhar dele em um aspecto determinado, porque ele viu as 8 vezes em um único momento. Então, o foco dele foi atingir a meta, precisão, desempenho. Os outros 2 grupos, como eles tiveram a oportunidade de assistir, praticar, assistir de novo, praticar, ele já focou em fazer um movimento perfeito. Ele focou em copiar esse padrão. O grupo que viu a demonstração distribuída, Arthur, ele teve melhora de padrão, mas não teve melhora de desempenho. Então, foi um resultado que chamou muita nossa atenção. O grupo que assistiu uma vez, então, ele priorizou a meta da tarefa, ajustes paramétricos, que a gente chama, né? Ajuste de força, ajuste de direção, para a bola cair lá no meio do alvo, independente de como ele estava fazendo isso, porque demonstração é o como. E os outros grupos padronizou padrão, né? Então eu quero fazer esse movimento certinho, mas não estou preocupada em onde essa bola está caindo. A gente ficou com a seguinte pergunta: será que se a gente comparar um grupo e começar com um número maior de demonstração e a gente diminuindo esse grupo, ia fazendo uma regressão nesse número de demonstração, e o outro grupo a gente ia fazer o contrário. A gente ia apresentar 2 vezes, depois 4 vezes, depois um era progressivo e o outro era regressivo. A hipótese era assim: no início da fase de aquisição, ele ia precisar de mais demonstrações, e na medida que ele vai praticando, ele precisa de menos demonstrações. E outro grupo a gente fez o contrário. A gente começou apresentando menos vezes, e na medida que ele foi praticando, ele ia vendo mais vezes o modelo. Nesse estudo, o que a gente viu? Ele melhorou os 2.
Só que nessa questão do progressivo e do regressivo já não teve diferença. Então, tanto faz, Arthur, você lá na sua aula, se você começar com menos demonstrações e ir aumentando o número de demonstrações ao longo do processo de aquisição, ou se isso for feito ao contrário. No nosso estudo, os 2 grupos tiveram o mesmo desempenho. E por último, nesse estudo nosso publicado, que eu falei anteriormente, a gente não viu variabilidade. Nesse a gente acrescentou um dado de variabilidade. Tanto o progressivo como o regressivo, a gente observou que possivelmente, por causa dos recursos que eles foram utilizando para tentar fazer o como, para tentar copiar um padrão de movimento mais próximo desse padrão, desse modelo, a variabilidade dele aumentou. Mas nós estamos discutindo esse aumento de variabilidade como uma variabilidade boa, como uma variabilidade inerente aos recursos motores que ele tem para emergir um padrão de movimento conforme ele estava copiando no vídeo. Eu dei aula de natação há muitos anos. Uhum. Então, para mim, enquanto professora, faz muito mais sentido eu demonstrar, porque eu era atleta, né? Eu tinha um padrão bom para mostrar, então, para mim, faz muito mais sentido eu mostrar ao longo da aula do que eu demonstrar só anteriormente a aula, por exemplo, e depois não demonstrar mais. Então, eu acho que realmente pode ser mais efetivo. Na outra perspectiva, eu encontro a aluna. Né? Atualmente, eu estou aprendendo uma habilidade nova. Então, eu tenho muito mais necessidade de de ver um vídeo ou de ver o professor demonstrando um padrão de movimento ao longo da aula, do que se eu visse só tudo anteriormente, porque é aquilo que a gente falou dessa questão do feedback. Porque eu tô lá praticando a habilidade, de repente eu falo, nossa, mas como mesmo que vai ser a posição da minha perna? Como mesmo que vai ser o meu salto? Eu vejo a pessoa demonstrando ao vivo, ou vou lá, assisto um vídeo, porque no nosso caso era um vídeo. E vou lá e direciono o meu olhar para aquele aspecto que eu preciso naquele momento, vou lá, pratico. Na medida que eu estou praticando, eu identifiquei necessidade de ver agora um outro aspecto. Porque eu penso que quando a gente vê todas as demonstrações anteriormente, eu ainda não sei exatamente qual é a necessidade que eu vou ter para direcionar o meu olhar. Sim. Então, eu acho Legal. que essa representação mental, isso agora é um pensamento meu, tá? Sim. Então, eu penso que essa representação mental, eu acho que ela seria mais fortalecida quando eu já direciono aquele olhar lá para a posição da mão. E eu imagino que essa representação mental, ela é mais fortalecida. E aí depois, quando eu preciso, né, de resgatar isso para realizar o movimento, eu penso que isso pode me contribuir mais para esse processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que é muito legal a gente trazer essa importância da demonstração, que é o que você tinha comentado lá no começo, enquanto um fator para a gente planejar, né? Porque não é uma coisa tão usual quando nós treinadores conversamos assim, em que momento da aula você vai demonstrar alguma coisa, ou do treino? Então, tipo assim, isso não é tão usual. Para que a demonstração de fato faça parte da sua organização daquele treino. E isso demanda tempo, demanda trabalho nosso Conhecimento de aprendizagem motora. Com certeza. Assim, Arthur, o de mais importante que eu gostaria de deixar nesse vídeo para você e para quem estiver assistindo é realmente parar para planejar uma aula e saber colocar os fatores de aprendizagem na hora certa. Seja a demonstração, seja o feedback, seja a meta.
Então, eu acho que se o professor conseguisse esquematizar, igual quando a gente vai fazer um microciclo, né, um mesociclo de intensidade de volume, a gente teria que fazer isso com os fatores de aprendizagem. Ó, essa semana eu vou trabalhar mais feedback, semana que vem eu vou trabalhar mais uma prática blocada com a demonstração de tal maneira. Isso seria sensacional. Montar uma tabelinha com coerência dos fatores de aprendizagem motora. E para isso, os treinadores têm que conhecer de aprendizagem motora. Então, saber quantas demonstrações, o momento, o modelo, tudo isso vai fazer diferença no processo de ensino-aprendizagem. Se a tarefa é mais simples ou se ela é mais complexa, se ela é mais simples, eu não preciso demonstrar tanto. Sim. Então, tá vendo tanto de variável para a gente levar em consideração? Tem que conhecer, né? A gente tem muita coisa para ganhar aí na aprendizagem. É por isso que a gente é apaixonado na aprendizagem motora, não é? Com certeza. Luz, eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite para participar aqui, para contribuir com todo mundo. Valeu demais. Ô, Arthur, é um prazer poder contar um pouquinho, né, do que eu faço, das minhas experiências e falar um pouco sobre essa questão da aplicabilidade. Eu, particularmente, gosto muito da pesquisa aplicada, a gente que é da prática, né? Sim. Eu acredito que você também, de poder contribuir mesmo com os profissionais que estão em campo, de como que desse conhecimento que a gente produz pode ser utilizado no dia a dia desses profissionais. Então, eu estou à disposição e obrigada por essa oportunidade. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.